Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. O tema do podcast hoje é nutrição especializada. Mas afinal, o que isso significa? Antes de responder essa pergunta, eu queria trazer um pouco de contexto. Na última década, a ciência e a alimentação se uniram como nunca e tem ficado cada vez mais evidente que uma boa nutrição, de forma geral, está diretamente relacionada a uma boa saúde. Há um número crescente de evidências científicas apontando que os nutrientes podem sim ajudar no manejo e na prevenção de enfermidades, auxiliando na melhora de casos de doenças cardiovasculares e no fortalecimento também do nosso sistema imunológico. Por isso, aquela recomendação básica de alimentação equilibrada é sempre tão repetida pelos especialistas. Mas e nos hospitais? O que acontece quando um paciente internado, por exemplo, não consegue se alimentar de forma adequada? Essa situação implica em um risco e pode levar à desnutrição clínica, um problema de alta prevalência nos hospitais e que nem sempre é diagnosticado. Estima-se que 50% dos pacientes hospitalizados na América Latina e 38% daqueles internados no Brasil apresentam o problema. Esse também foi um problema agora, durante a pandemia. Pessoas com Covid-19 tiveram dificuldades para se alimentar, seja devido aos sintomas clássicos relacionados à doença, como a falta de apetite ou a perda de olfato e paladar, ou por dificuldades relacionadas à intubação e à permanência na UTI. Só que a falta de aporte de nutrientes necessários para o organismo prejudica a recuperação e essa é uma preocupação do nosso momento atual. E aqui que entra a nutrição especializada. Neste episódio, a ideia é entender o cenário da nutrição especializada no Brasil, tanto para a Covid-19 como para outras doenças, o que dizem os protocolos atuais e também vamos falar de um estudo brasileiro recém-realizado sobre o tema aqui no país. Para isso, eu queria dar as boas-vindas para o Dr. Paulo César Ribeiro, que é especialista em medicina intensiva e chefe da Comissão de Terapia Nutricional do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Tudo bem, Dr. Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Natália? É um prazer estar aqui com vocês e com todos os seus ouvintes. Muito bom. Eu também quero dar as boas-vindas para a doutora Márcia Chontag, que é médica e diretora de assuntos médicos e acesso ao mercado da Danone. Seja muito bem-vinda, doutora Márcia. Tudo bem? Oi, Natália, tudo bem? Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Márcia. Muito bom. Antes de começar, eu tenho um aviso para vocês. Não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Este episódio tem o patrocínio da Danone. Bom, vamos lá. Dr. Paulo, quero começar com você. Eu acho que é importante a gente situar a nossa audiência sobre o tema, né? Eu comecei o podcast falando sobre a importância da nutrição na nossa vida de uma forma bem geral. Agora, por que ela é importante para alguém que está num hospital? Então, Natália, a importância é o seguinte: grande parte das pessoas que está no hospital, na realidade, são pessoas que têm uma vulnerabilidade, uma fragilidade, ou seja, uma doença que muitas vezes aumenta as suas necessidades nutricionais para poder se recuperar, para poder vencer a doença. E, frequentemente, algumas dessas pessoas não conseguem comer pela via natural ou não conseguem comer o suficiente pela via natural. E aí é que entra a nutrição especializada no sentido de repor aquilo que esse indivíduo não está conseguindo comer pela sua própria situação patológica e ajudar esse indivíduo na sua recuperação. Por isso que é muito importante. É como você lutar numa guerra sem armas. Se você não tiver nutrição, você está numa luta às vezes pela sua vida, mas sem as armas necessárias para poder vencer. De um jeito assim bem direto, o corpo precisa estar forte para combater as doenças, é isso? Exato. E agora, de modo geral, doutor Paulo, qual que é o contexto do paciente que precisa de nutrição especializada? Assim, ele está na UTI, ele é mais idoso, qual que é o perfil? Então, Natália, assim, nutrição especializada primeiro pode ser de várias formas. Você tem nutrição especializada para pacientes numa condição mais, digamos, menos grave, que simplesmente não estão conseguindo comer por boca tudo aquilo que eles precisam, mas eles podem comer por boca perfeitamente. Mas tem inapetência, né, tem falta de apetite, se sente mal, se sente nauseado. Nesses pacientes, uma suplementação, por exemplo, especializada em termos de nutrição por boca, como suplementos pequenos que eles tomam por boca para complementar a sua nutrição, já é adequado. Existem situações de pacientes que estão muito mais, muito mais limitados do que esses que eu falei para vocês, são aqueles pacientes que precisam receber a dieta por uma sonda que entra pelo nariz e vai até o estômago. E, finalmente, os pacientes ainda mais limitados que precisam de uma nutrição especializada pela veia. Então, você tem esses três tipos de nutrição especializada e, portanto, isso, na verdade, atende a diferentes tipos de pacientes. Pacientes mais velhos, obviamente, acabam ficando mais doentes
pacientes com mais frequência vão para o hospital e para a UTI mais frequentemente, mas você tem também UTIs pediátricas, você tem pacientes menos graves na unidade de internação que precisam de dieta especializada de diversas formas. Se você pega um hospital, por exemplo, que é um hospital muito mais especializado em trauma, esse hospital acaba atendendo muitas pessoas jovens, que são as pessoas mais afeitas a terem trauma de acidente de automóvel, acidente de moto, etc., e que são pessoas que vão precisar, assim, tremendamente de uma nutrição especializada ao longo da sua recuperação, da sua evolução hospitalar. Então, isso varia muito, ou seja, qualquer doente em qualquer setor do hospital pode, em algum momento, precisar de um tipo ou de outro tipo de nutrição especializada. Entendi, ficou super claro. Agora eu queria chamar a doutora Márcia para o papo. Doutora, queria entender um pouco qual que é o cenário da nutrição especializada no Brasil. É algo que é bem conhecido tanto pelos médicos como pelos pacientes? Olha, Natália, acho que essa é uma pergunta super importante e por isso que também é tão bacana a gente estar aqui conversando sobre isso hoje. Na verdade, a nutrição, né, é uma área da ciência que ela, comparado a outras, ela não é muito antiga, né? Então, o conhecimento da nutrição em si vem evoluindo muito ao longo desses últimos anos, mas sem dúvida nenhuma é mais novo. Quando a gente fala especificamente de nutrição especializada, e até com base no que o Dr. Paulo acabou de falar, a gente tem um país imenso, né, com um número gigantesco de hospitais. Então, passa primeiramente, né, pela necessidade de uma equipe muito especializada para conseguir, multiprofissional, né, para conseguir manejar esse paciente no ambiente hospitalar, seja na fase de fazer o diagnóstico, de definir qual é a melhor conduta nutricional. Isso varia muito de um lugar para o outro, varia muito pela característica do hospital, como o Dr. Paulo falou. E também acho que é importante a gente salientar que, apesar da gente ter sociedades médicas específicas sobre esse tema, né, no Brasil, fora do Brasil, a gente ter setores dentro de outras sociedades que falam sobre o tema de nutrição, existe sim uma necessidade muito grande da gente aumentar o conhecimento do profissional médico sobre a importância da nutrição. A gente tem as nutricionistas, óbvio, são as grandes especialistas, mas que também são em menor número. Então, e quando a gente fala de paciente, aí a falta de conhecimento é muito grande, infelizmente. Só se, para a gente ter uma ideia, 1 em cada 3 pacientes tem assistência nutricional necessária ao longo da vida. Então, sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante, com um impacto muito grande na vida das pessoas, mas que encontra uma série de desafios que a gente precisa sempre estar discutindo. Doutor Paulo, quer acrescentar? Então, é assim que talvez um dos nossos papéis mais importantes é a gente despertar nos outros profissionais de saúde, inclusive nos outros médicos de outras especialidades, a importância da nutrição dentro do hospital. Porque frequentemente, por algum motivo que eu não sei explicar direito, a nutrição acaba sendo relegada a um lugar de segunda importância. Talvez porque assim, o paciente morre claramente de uma insuficiência respiratória, ele morre claramente de um choque, mas para ele morrer de desnutrição demora um tempo. A desnutrição progressiva vai minando as defesas do paciente, vai levando o paciente para as causas que vão matá-lo efetivamente. Então, despertar essa atenção é muito importante. Você citou aquele trabalho brasileiro da prevalência de desnutrição hospitalar em hospitais públicos, foi de 38% ou mais, na verdade foi 42%, mas dos quais 38% eram muito desnutridos, ou 12% extremamente desnutridos, e esses pacientes não tinham nenhuma anotação nos prontuários de peso, ou sequer do grau de desnutrição desses pacientes, ou pouquíssimos deles, como a Márcia falou, tiveram uma atenção nutricional. Então, o despertar da ideia da importância da terapia nutricional dentro do hospital também é uma meta muito importante para todos nós. É importante essa fala, doutor Paulo, e também doutora Márcia, né? A importância de conscientizar as pessoas, não só os pacientes, né, quem está de fato precisando, mas também dos médicos para entender a importância sobre isso. Agora, ainda nesse contexto, doutora Márcia, eu queria entender em relação à política pública. Tem algum tipo de diretriz sobre nutrição especializada no nosso país? A gente tem, Natália, uma política nacional de alimentação e nutrição, né, que é uma política ampla, né, que ela fala de vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral, né, em tudo relacionado à alimentação e nutrição. Mas dentro dessa política, a gente não tem hoje uma atenção específica ou um ponto específico sobre a nutrição especializada. E considerando todo esse cenário complexo, né, que o Dr. Paulo falou, que eu acrescentei, e dos dados que você mostrou no começo, sem dúvida nenhuma a gente tem aqui uma oportunidade, né, de discutir que papel a nutrição especializada tem no ambiente hospitalar e fora do ambiente hospitalar também. No paciente pós-alta, na criança, a gente está falando muito aqui, né, e às vezes fica a impressão de que isso é um contexto só do universo adulto, mas isso também acontece no universo infantil.
Então, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade. O Programa Nacional de Alimentação e Nutrição está fazendo 10 anos esse ano. Nesse momento, tem uma série de ciclos de palestras acontecendo. Sem dúvida nenhuma, a nutrição especializada é um ponto que a gente vem discutindo e precisa continuar discutindo. E ainda pensando nesse sentido, né, de disseminar informação sobre esse tema, Dr. Paulo, eu queria entender qual que é a consequência de não receber o aporte necessário de nutrientes para o organismo. Assim, ele pode afetar a recuperação? Porque você estava dizendo, né? Às vezes o médico não dá essa importância, né, para a nutrição. Mas então qual que é, né? O que pode acontecer se o corpo não tem os nutrientes que ele precisa? Certamente, quando o paciente está na sua luta importante contra a doença, ele precisa de munição para poder lutar. E se você não dá munição suficiente para ele vai começar a usar a pobre munição que ele tem, ou seja, a pouca reserva, às vezes, que ele sobra, ele usa e essa reserva se esgota. E todo tipo de recuperação depende disso, de luta contra a doença, de vencimento, de vencer a doença, depende de tudo isso. Ou seja, um paciente malnutrido é um paciente que tem uma menor imunidade, portanto, muito mais sujeito a manter infecções e a não sair de infecções. É um paciente que cicatriza menos as feridas, é um paciente que abre feridas, por exemplo, aquelas feridas de você ficar deitada, que a gente chama de feridas de decúbito, tipo no sacro, em outros lugares de apoio. Então esses pacientes começam a abrir feridas e a sua condição vai piorando progressivamente em todas as situações, das funções orgânicas, porque os órgãos todos precisam de munição para poder trabalhar e desempenhar suas funções. Então aquele paciente que come pouco, ou não come adequadamente, ele vai entrando nesse processo de perda progressiva das suas reservas, entrando, às vezes, numa situação de irreversibilidade. Uma coisa interessante, Natália, algumas doenças graves, vamos falar muito especificamente o Covid, porque ele é um exemplo claro de quando o paciente tem um Covid grave e vai para a UTI, esse paciente chega a perder, Natália, 1 quilo de músculo por dia. Então eu vou desafiar você a pegar 1 quilo de alcatra, pica esse quilo de alcatra e coloca num prato na sua frente, e você vai avaliar a quantidade de músculo que esse paciente perde por dia. Em média, esses pacientes perdem 10 quilos durante a internação da UTI, que é uma internação às vezes de 20 dias ou 30 dias. Então, para você ver a devastação que às vezes a doença pode causar no indivíduo e como a gente, através da terapia nutricional, pode minorar isso. Entendi. Agora, antes da gente entrar, eu quero entrar nesse tópico Covid mais profundamente, até porque eu sei que você fez o estudo, né, doutor Paulo, mas até antes da gente entrar especificamente nesse tópico, uma vez que a gente sabe que é importante que o paciente receba essa nutrição para, né, se fortalecer para combater a doença pela qual ele está internado, existe um tempo em que isso tem que ser feito? Assim, tem que ter um diagnóstico veloz? Sim, então, Natália, na realidade, todo paciente que interna no hospital, se é um hospital que trabalhe bem com isso, ele tem a sua uma triagem nutricional feita nas primeiras 24 horas e depois uma avaliação nutricional completa ao longo da internação, pelo menos na primeira semana de internação. Isso determina o risco nutricional do paciente, que significa assim, o quanto esse paciente tem chance de se desnutrir durante a sua internação no hospital, de acordo com a demanda energética da sua doença. Da mesma forma, a gente identifica aqueles pacientes que já chegam desnutridos no hospital, que já chegam com déficit de reserva, entendeu? Então a gente já tem focado o grupo que a gente precisa intervir mais especificamente. O tipo de maneira como a gente vai nutrir esses pacientes vai diferenciar muito de acordo com o lugar onde ele esteja e a situação do paciente. Dentro da UTI é um tipo de abordagem nutricional naqueles pacientes mais graves de UTI, mas quando esse paciente sai da UTI e entra num período de reabilitação, é que eu preciso realmente forçar muito a terapia nutricional para esse paciente conseguir realmente se recuperar. Então, os momentos são diferentes, a abordagem nutricional é diferente e a gente avalia o paciente ao longo da sua internação diversas vezes para ver quando ele começa a apresentar o momento mais importante para que ele esteja apto a receber os nutrientes e aproveitar os nutrientes de forma plena. E isso é fundamental porque é isso que vai permitir que esse paciente se reabilite depois que ele saia da UTI ou que ele saia do hospital e que ele tenha uma reinserção social. Porque tem trabalhos que mostram que esses pacientes graves de UTI, que não tem nada a ver com Covid, muito anterior ao Covid, quer dizer, pacientes às vezes jovens, de 40 a 50 anos, que ficaram entubados 20 dias na UTI, depois de 5 anos, esses pacientes não recuperaram a total reinserção social em diversos aspectos. 5 anos, eu estou falando para você. E talvez alguns deles nunca recuperem. Por isso, uma atitude mais ágil, um diagnóstico mais ágil, uma interferência mais assertiva pode realmente minimizar muito essas consequências drásticas do pós-UTI e do pós-hospital.
Eu estou aqui ainda pensando no dado que você passou, doutor Paulo, de 1 quilo de músculo por dia. É muita Exato. coisa, né? Põe isso um prato na sua frente, você tem uma ideia da quantidade disso. É muita coisa, é muita coisa. Agora, eu queria entrar agora, de fato, no tópico mais recente, que é a Covid-19, né? Fazendo, né, uma lembrança. A gente sabe das complicações que já são bem conhecidas das pessoas, né? As cardiovasculares, as neurológicas, as pulmonares. E, em muitos casos, os pacientes, a gente também sabe que eles podem apresentar as manifestações gastrointestinais, né? Como alteração de paladar, perda de olfato, falta de apetite. E aí agora eu queria entrar no seu estudo. Eu sei que o senhor fez um estudo com esses pacientes que mostrou que a nutrição especializada pode melhorar a recuperação deles. Como é que foi esse estudo? Então, Natália, esse estudo se focou principalmente em pacientes com Covid-19 que internaram no hospital no momento que eles não estavam graves. Então, eles internaram, digamos, num quarto de internação normal, não era nem uma UTI, nem uma unidade semicrítica. Então, eram pacientes que ainda estavam no estado geral relativamente bom, mas que provavelmente vinham de casa com muita frequência, com manifestações gastrointestinais. A gente teve 63% desses pacientes, ao todo a nossa amostra foi de 357 pacientes, mas 63% já tinham alterações gastrointestinais, ou seja, como você falou, náusea, diarreia, perda de olfato, perda de paladar, etc. e tal, inapetência muito importante. E esses pacientes, principalmente esses, eram aqueles pacientes que não conseguiam, nos primeiros 2 dias que a gente observou no hospital de internação, eles não conseguiam comer por boca a dieta que vinha do hospital, a quantidade suficiente que era necessária para eles. Então, cada vez que esses pacientes, em 2 dias consecutivos, eles comiam menos do que 60% daquilo que a gente achava necessário, nós entrávamos com 2 unidades de um suplemento oral completo, que no caso foi o Nutridrink, foi porque é um estudo realizado juntamente com a Danone. E a gente percebeu que quando a gente acrescentava esses 2 suplementos por dia, esses pacientes começavam a atingir a sua meta novamente de calorias e de proteínas, auxiliados grandemente pelos 2 suplementos. Porque uma preocupação nossa era a seguinte: será que ao introduzir o suplemento eu vou tirar mais ainda o apetite do paciente, ele vai comer menos comida e eu vou ficar na mesma? Não, não foi isso que aconteceu. Quer dizer, eles continuaram comendo menos do que eles precisavam, mas o suplemento conseguiu complementar isso de forma que eles atingissem uma meta adequada e que eles, inclusive, se recuperassem de uma forma adequada. Muitos deles se recuperaram de uma forma bastante adequada, como aqueles que já comiam bem e não precisaram de suplemento. Alguns desses pacientes, no decorrer do estudo, acabaram se agravando e indo para a UTI, mas eles saíram do estudo porque o nosso objetivo era justamente essa população de pacientes. Então, traduzindo, assim, o paciente, ele estava já no hospital, ele recebia um prato de comida, por Isso. exemplo, uma dieta prescrita, e ele não conseguia por causa desses sintomas gastrointestinais. E aí, porque ele não conseguia comer, foi o suplemento, e o suplemento mostrou essa melhora, é isso? Exatamente. O suplemento mostrou que conseguia suprir essa falta de comida que o paciente não conseguia comer por conta própria. Tá super claro. Agora, por quanto tempo o paciente tem que receber a suplementação? Tanto no contexto do estudo, mas eu também queria entender se depois da alta, se ainda pode ser necessário, né? Ali num pedaço da sua resposta mais para trás, o senhor falou de tem contextos diferentes em que a nutrição é importante, né? Então eu também queria entender um pouco disso. Então, no nosso estudo especificamente, a gente tinha que fixar um tempo máximo para dar o suplemento, porque a gente tinha assim, uma quantidade limitada de suplementos, enfim, em quantidade de dias limitado para observar o paciente, que era um estudo científico. Então, os nossos pacientes tomaram, no máximo, 15 dias de suplemento. Quando dava 15 dias, a gente suspendia o suplemento do estudo. Mas, por exemplo, o nosso hospital já tem uma política de suplementos automaticamente. Então, ele terminava o estudo, mas ele continuava tomando o suplemento que a gente já prescreveria para o paciente normalmente. Tá? Mas, assim, no estudo foram 15 dias. Agora, a necessidade de suplemento, o tempo que ele precisa tomar o suplemento, isso varia imensamente. E ele pode ser tomado o suplemento durante a internação hospitalar, depois que ele sai do hospital e durante muito tempo após a alta do hospital. Por exemplo, você imagina um paciente que sai do hospital com câncer. Ele sai do hospital com uma dificuldade de comer, ele sai do hospital relativamente depauperado, ele está às vezes num esquema de quimioterapia ou de radioterapia que ele faz em casa, ou seja, vai para o hospital, faz a sessão e volta para casa. São pacientes que têm uma dificuldade grande de se alimentar completamente simplesmente com comida. Então esses pacientes se beneficiam durante meses, às vezes, de suplementos nutricionais que ajudam a se manter relativamente estáveis do ponto de vista nutricional e, inclusive, tolerarem muito melhor esses tratamentos como quimioterapia e radioterapia. Então, esse tempo varia muito, pode ser de dias, pode ser de semanas, pode ser de meses após a saída do hospital. Entendi. Agora, ainda na Covid, doutora Márcia, a pesquisa conduzida pelo doutor Paulo Nucírio não foi a única, né? Eu sei que estudos no mesmo sentido foram realizados na França, na Espanha e na Rússia.
O que esses estudos mostraram, né? Os achados foram parecidos? Isso, Natália. Na verdade, esse estudo conduzido no Brasil, né, traz para a gente informações muito relevantes, mas ele faz parte de uma série de uma grande iniciativa que se chama NutriCover. Essa iniciativa foi uma iniciativa da Danone no mundo inteiro. Na verdade, foram 16 países que fizeram algum tipo de pesquisa, né? Essa pesquisa, na verdade, ela é feita através de subsídio, né? A pesquisa é totalmente independente dos investigadores, como é o caso do Dr. Paulo, né? É conduzida e elaborada por esses pesquisadores. E nesses 16 países foram mais de 70 hospitais incluídos, né? Que foram envolvidos com mais de 2.400 pacientes. Especificamente o estudo francês e o estudo espanhol são modelos de estudos que a gente chama de observacionais. Né, esse grande apanhado de estudos chamado NutriCover contou com vários tipos de estudos, né, estudos de intervenção, como foi esse do Brasil, em que algum tipo de intervenção nutricional foi feita, quer dizer, se deu algum tipo de suplementação, mas também muitos estudos eram simplesmente para se observar, né, qual era a característica qual era o aspecto nutricional em determinado país, né, na condição do Covid. Então, isso é verdade para o estudo francês e espanhol, que observaram qual era o impacto da nutrição nutricional do paciente com Covid-19. Eles mostraram que 42% a 66% dos pacientes hospitalizados com Covid tinham desnutrição. E desses, como o Dr. Paulo falou, os estudos mostraram que mais ou menos 37% deles receberam alta com mais de 10%, com menos 10% do seu peso corporal. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre conhecimento em nutrição, é muito importante que a gente reforce o papel da pesquisa. Né? A comunicação médica, médica e nutricional, a comunicação científica precisa ter como base publicação, né? Precisa ter como base ciência. Né? E para isso a gente investir em ciência, e acho que esse é um exemplo disso, faz muita diferença para que a gente de fato consiga comunicar as coisas da maneira mais robusta e efetiva possível. Então, Natália, eu queria acrescentar o que a Márcia falou, o seguinte: o patrocínio privado da pesquisa no Brasil é muito importante. Se não houvesse esse patrocínio privado, a gente faria metade da pesquisa científica que se faz no Brasil, se dependesse unicamente de fontes que não sejam fontes privadas. E o que eu quero ressaltar, assim, todos que estão ouvindo a gente, estão ouvindo estudos e pesquisas que foram feitas, patrocinadas pela Danone, que é uma empresa de nutrição. Tudo bem. Mas é importante que fique claro que a Danone não teve nenhuma interferência em nenhum momento, como qualquer indústria idônea faria, nos nossos resultados, na nossa pesquisa. Inclusive, se tivesse isso, eu nunca teria entrado nessa pesquisa. Então, é uma pesquisa absolutamente séria e absolutamente livre de qualquer tipo de intenção secundária de uma empresa que esteja patrocinando. Então, foi absolutamente idônea, absolutamente limpa, e os resultados não tiveram nenhuma interferência da empresa. Isso é muito importante que todos saibam. É muito bom, doutora Márcia, ter levantado essa bola, doutor Paulo, né, reforçado essa informação, porque de fato a gente está nesse momento em que nunca ficou tão claro o papel da pesquisa científica, né, em todas as áreas, inclusive da nutrição. Então é essencial vocês levantarem esse ponto e trazerem isso, né, doutora Márcia? Exato, Natália. E complementando, e da importância do dado, né? A gente também tem o dado de um estudo russo que fala, esse foi um estudo também de intervenção, da mesma maneira que um brasileiro, e que ele avaliou exatamente o papel da suplementação oral, Nutri-Drink, como foi feito aqui no Brasil, em várias, né, na recuperação desse paciente. E esse dado, sem dúvida, é bastante importante também quando a gente pensa do ponto de vista de saúde pública. Esse estudo russo, o que ele viu é que a intervenção nutricional melhorou a força muscular desses pacientes, melhorou a qualidade de vida depois de 28 dias, e reduziu a necessidade de suporte respiratório, né, quer dizer, a necessidade de uso de ventilação mecânica em 1,4 dias. E o tempo de internação hospitalar em 3,3 dias. Quer dizer, um dado, Natália, que reforça que a gente precisa estudar para entender que intervenção precisa ser feita não só individualmente, mas também do ponto de vista de saúde pública. A gente precisa reproduzir esses estudos o máximo possível para que a gente use não só a ciência, mas também o recurso do sistema de saúde da melhor maneira possível. Sem dúvida, um dado importante, principalmente sabendo, né, que um paciente com Covid fica bastante tempo internado e tempo de internação reflete em toda a cadeia, né, hospitalar. Então é importante trazer esse ponto sim, doutora Márcia. Agora, uma pergunta ainda sobre essa questão dos estudos da Covid. Qual que é o momento certo de iniciar a suplementação? No estudo da França e no da Espanha, os autores concluíram que é preciso começar a suplementação desde a
admissão no hospital e ser estendida até a fase de recuperação. É isso mesmo? Não, não, é isso exatamente, o mais precocemente possível. Assim que você identifica um déficit nutricional, ou seja, na alimentação do paciente atual, que não está comendo aquilo que ele precisaria comer minimamente, é o momento de você interferir dando um suplemento para ele para conseguir justamente alcançar essa meta necessária. Então, o mais precocemente possível e o quanto for preciso, ou seja, demorar com isso, manter isso o quanto for necessário. E agora, doutor Paulo, depois de todos esses dados científicos, né, que o senhor trouxe, que a doutora Márcia trouxe, qual que vai ser o próximo passo? Então, na realidade, o próximo passo que eu acho que é muito interessante é o seguinte: a gente, por exemplo, tudo bem, a gente falou muito de Covid, tá certo? E realmente a gente falou de Covid, porque o Covid, na realidade, exacerbou muito o quadro de um paciente grave. Eu trabalho há 30 anos no UTI, e o Covid foi uma coisa que me espantou, porque a gente tinha uma quantidade enorme de pacientes com uma gravidade que a gente não vê naturalmente. Mas isso não significa que só a Covid traga essa gravidade. Uma série de outras doenças trazem gravidades semelhantes. E o que significa isso? Que nós deixamos como legado pacientes que precisam de um programa de reabilitação extremamente complexo, que implica na atuação de vários profissionais ao mesmo tempo e em um lugar onde a terapia nutricional tem uma grande importância, assim como a fisioterapia tem uma grande importância. Então, o que a gente tem visto hoje é que pacientes que saem desse quadro grave de Covid-19 são pacientes que saem com uma extrema fraqueza, que às vezes saem com problemas cognitivos, ou seja, uma série de complicações que nós vamos ter que abordar mais cedo ou mais tarde, nós temos que abordar agora. Agora, você imagine isto num hospital público, pessoas que não são muito favorecidas do ponto de vista economicamente, que saem dessa situação, conseguem sobreviver, estão no estado que eles não têm a menor chance de se reinserir socialmente, de voltar a trabalhar e continuam sendo um peso para a família em termos econômicos. Então é importante uma política pública neste momento que pense claramente na reabilitação desses pacientes. E, em termos de política pública nutricional, diretrizes que deixem claro o que fazer do ponto de vista nutricional com esses pacientes de Covid e pacientes graves, quando eles estão na UTI, quando eles estão fora da UTI e quando eles estão no momento de reabilitação fora do hospital. E realmente programas de saúde pública que contemplem isso. Pacientes que possam receber suplementos completos, entendeu? Para poderem se recuperar melhor em casa do ponto de vista nutricional. Então isso é extremamente importante para você universalizar essa possibilidade para aqueles pacientes menos favorecidos. Porque os pacientes mais ricos que estão em hospitais privados, geralmente eles conseguem ter uma assistência relativamente adequada para essa reabilitação, mas aquele que é menos favorecido muitas vezes não tem. Então esse tipo de política é importante que se pense. Está agora sendo lançada, estamos construindo a primeira diretriz nacional do Ministério da Saúde para o tratamento completo da Covid-19, incluindo todas as estratégias ventilatórias, pressóricas, etc., mas que também inclui as estratégias nutricionais para esse paciente ao longo da sua jornada, ou seja, intra e fora do hospital. Então isso já está no radar dos gestores públicos? Sim, isso já está começando a ser construído, mas assim, o que precisa se ver assim, o quanto que isso vai se estender para a parte fora do hospital e o quanto que o poder público vai poder auxiliar esses indivíduos menos favorecidos a terem acesso a esse tipo de estratégia, uma vez que estejam fora do hospital, mesmo dentro do hospital. Eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nesse tópico, né, do que acontece com o paciente depois da Covid, porque a gente está nesse momento da pandemia em que estamos numa etapa relativamente avançada da vacinação, mas a gente sabe que muita coisa, né, o que vai acontecer com o paciente que sobreviveu à Covid, que é o que você estava trazendo agora, né, doutor Paulo? Eu queria alguns exemplos práticos. Como que fica a vida de uma pessoa que teve Covid? Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, uma senhora de 64 anos, que teve Covid. Ela teve Covid acho que em março de 2021 e ela ficou 90 dias na UTI. 90 dias na UTI e mais outro mês no hospital fora da UTI para se recuperar. Hoje, que ela teve a doença, começou a doença em março, hoje nós estamos praticamente em novembro, ela ainda anda com bengala, ela ainda tem dificuldade para se locomover, ela às vezes dá uma rateada do ponto de vista de raciocínio, depois ela volta ao normal, mas dá uma rateada, ou seja, as consequências são graves e são consequências muito lentas, e ela tem toda a possibilidade de recuperação, quer dizer, de um nível social bom, então ela tem a fisioterapia, ela tem a nutrição, e apesar disso, é uma recuperação difícil e lenta, e a gente nem sabe se tudo vai ser recuperado. Porque a gente já sabe de antemão que há pacientes que não recuperam 100% daquilo que eles tinham de capacidade funcional que eles tinham antes de ficar doentes. E é justamente isso que a gente quer combater e isso que a gente quer minimizar, quer dizer, o mais possível, entendeu? Para que eles voltem 100% ao que eles eram antes e tenham uma reinserção social 100% igual àqueles que eles tinham anteriormente à doença. Esse é o nosso grande objetivo.
Claro. Doutora Márcia, quer acrescentar nesse tópico da reinserção do paciente com Covid, pós-Covid? Como é que fica a vida? Enfim, qual que é a importância, né, de ter atenção para essa pessoa, né? Porque o nosso foco, assim que começou a pandemia, foi todo na internação, no hospital, na capacidade de leito, no tratamento, depois foi para vacina. O foco agora tem que ser esse paciente pós-Covid? Sem dúvida, Natália. Eu acho que tem uma outra epidemia silenciosa, né? Essa não é uma questão só do Brasil, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente precisa aprender muito ainda sobre o que essa síndrome significa, né? Se ela é fruto do processo inflamatório que permanece, da própria, né, do paciente, o quanto ele fica desabilitado, né, durante a internação. Existe reservatório viral, então tem uma série de questões do ponto de vista infeccioso, né, do ponto de vista infeccioso, sendo discutido a respeito disso no mundo inteiro, mas sem dúvida aqui no Brasil, até considerando a característica prévia da nossa população, né, uma população, uma quantidade muito grande de pessoas com uma renda reduzida, nesse momento especificamente, sem dúvida nenhuma a gente tem uma questão importante aqui de saúde pública, né, de como é que a gente vai reinserir esse indivíduo na sociedade, e a nutrição, da mesma maneira que a fisioterapia, da mesma maneira que o cuidado neurológico e psicológico são fundamentais para que a gente consiga reduzir esse impacto pandêmico, né, essa segunda pandemia silenciosa que a gente vai enfrentar. Então, sem dúvida nenhuma, precisa de uma construção conjunta com vários entes, sejam eles públicos, privados, sociedade civil, sociedade científica, para que a gente, de fato, consiga atacar isso da melhor maneira possível. Excelente. Infelizmente, a gente já está chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer muito pela conversa, Dr. Paulo, e também queria abrir espaço para você se despedir e deixar uma mensagem final para quem ouviu a gente até agora. Então, Natália, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter esse canal de divulgação, que é um canal extremamente importante. Então, agradeço muito a você, a iniciativa, o convite, a Danone também, que de alguma forma também implementou tudo isso. Eu acho que a minha mensagem final mais importante é a seguinte: nutrição é importante. Ou seja, a nutrição é importante quando você está na sua vida normal, do dia a dia, saudável. A nutrição é muito importante quando você interna no hospital, quando você fica doente em casa, quando você fica doente no hospital e quando você sai do hospital. Então, esta ideia da importância da nutrição deve estar na cabeça de todas as pessoas que aí lidam com pessoas que precisam de nutrição. Isso implica no médico, na enfermeira, na nutricionista e, muito importante, nas famílias dos pacientes e nos próprios pacientes entenderem que a atenção nutricional para eles é muito importante em qualquer das etapas que eles estejam. E, de alguma forma, cobrar isso quando isso não estiver sendo dado ou oferecido de forma adequada. Então, acho que se essa mentalidade começar a graçar no mundo dos profissionais de saúde, nas pessoas que precisam desse tipo de estratégia, eu acho que isso vai ser um ganho incomensurável. Muito obrigada, Dr. Paulo. Reforçando aqui a sua mensagem, nutrição é importante. Eu também queria agradecer pelos esclarecimentos, doutora Márcia, e também pedir para você reforçar para quem nos acompanhou a importância sobre ter informações corretas sobre esse tema. Exato, Natália. Eu queria te agradecer muito, agradecer ao Dr. Paulo por hoje, mas também, né, pelo compromisso com a ciência e com a nutrição. Reforçar o que ele já disse: alimentação e nutrição transformam pessoas, transformam sociedades. É importante que a gente dissemine isso da melhor maneira possível para o profissional de saúde, seja ele médico ou não médico, mas também para a população de uma forma geral. E acho que nesse momento de pandemia, meu pedido vacinem, né, sigam orientações dos seus estados, das suas cidades, mantenham o distanciamento social, usem máscara e procurem a atenção de profissionais especialistas, informações fidedignas, e aqui, obviamente, com foco especial na nutrição, no papel do nutricionista, no papel do médico especialista. Super obrigado, Natália. Obrigada, doutora Márcia. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Este episódio foi patrocinado pela Danone e os produtos mencionados não contêm glúten. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tema, podem acessar o site danone.com.br/nutricover. Vocês também podem acompanhar novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br, no meu Instagram, @natcominali, e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!
Música